Então agora vamos ver as adaptações para resolver o problema do caixeiro viajante com a técnica de nuvem de partículas. A solução ela vai ter a mesma notação da técnica de busca tabu. Nós vamos colocar os vértices que formam a rota na sequência e o último vértice vai ser a repetição do primeiro para fazer o fechamento da rota. Então a função fitness vai ser o cálculo de cada arco, que a gente faz assim de vértices consecutivos, N1, N2, N2, N3 e assim sucessivamente. A velocidade ela vai ser um operador V que vai fazer trocas de elementos da partícula. Então nós vamos fazer sempre trocas de 2 em 2 vértices. Os movimentos que vão ser feitos com as velocidades, eles vão ser feitos com trocas. Então nós temos lá, por exemplo, a velocidade 1, 2, então quer dizer que nós vamos trocar as posições desses dois vértices na rota. Então o 2 vai ser trocado pelo 1. E 2, 5, por exemplo, a gente troca a posição 2 com a posição 5 e assim sucessivamente. Então a diferença de velocidades nós vamos fazer como se fosse a obtenção de uma posição para que ela chegue próxima da outra posição. Então vai ser mais ou menos como uma troca que nós vamos fazer para que uma partícula fique parecida com a outra. E depois, fazendo a adição vai ser feita uma sequência de trocas da partícula. Nós vamos usar as mesmas fórmulas usadas para problemas de variáveis contínuas. A multiplicação de escalar que nós temos aqui, feitas pelos parâmetros e pelos números randômicos, vai ser feita da seguinte forma. Quando o valor C vai ser igual a 0, nós não fazemos trocas. Quando C estiver entre 0 e 1, nós vamos fazer um truncamento. Então, por exemplo, se o número C é 0,6, nós vamos fazer 60% das trocas. Então, nós vamos trocar, se são 5 trocas possíveis na velocidade, nós vamos fazer 3. E quando C for maior do que 1, nós pegamos o número K, que é um número inteiro, e nós fazemos a velocidade K vezes, mais o truncamento, que é a parte fracionária deste número. Então aqui nós temos um problema do caixeiro viajante com 6 vértices. Aqui são as coordenadas das cidades, os parâmetros que nós vamos usar, a matriz de custos e aqui a fórmula da técnica de nuvem de partículas. Então nós vamos fazer da seguinte maneira. A primeira adaptação que nós vamos fazer é para fazer os cálculos de P-best menos x1. Na primeira iteração as partículas não se movimentaram ainda, então a posição é igual, né, da P-best para a posição x1. Então por isso que nós vamos colocar na sequência aqui 1, 2, 3 até o 6. Aqui vai ser um vetor que vai indicar as posições de cada um dos vértices para que você consiga fazer P-best menos x1, ou seja, encontrar a diferença entre esses dois vetores, né, de posições. Aqui a função fitness foi calculada, então nós temos o gbest, que é a segunda partícula. Então como que vamos fazer gbest menos x1? Então nós vamos encontrar nessa partícula aqui, que é a gbest, nós vamos encontrar qual é a posição na x1 que tem cada um dos vértices dessa partícula. Então na posição 6 da partícula x1 é onde nós temos a cidade F. E assim sucessivamente. Por exemplo, a posição do vértice A na partícula x1 é a posição 1. Então, assim que nós vamos fazer a diferença gbest menos x1. Então, ele vai ser um vetor que vai guardar as posições dos vértices para fazer a diferença de gbest pela partícula. Então, aqui tem um outro exemplo, né? Por exemplo, a cidade B ela está na posição 2. Então, nós vamos guardar na posição 5 aqui o número 2. E quando nós temos gbest sendo a mesma partícula, que nem G2, quer dizer, a x2 é a gbest, então aqui nós repetimos a ordem de 1 até 6. Então aqui fazendo os cálculos das velocidades, nós temos aqui os números randômicos e os parâmetros.
pbest menos x1 não vai existir troca, né, porque a posição pbest dessa partícula é a própria partícula. E aqui, quando nós multiplicamos um número randômico por 0,2, nós temos um número pequeno, então nós podemos escolher entre as trocas possíveis. Nós vamos escolher aqui, para fazer gbest menos x1, uma das posições. Então, se você escolher a posição 4, por exemplo, que tem o vértice da posição 3, nós vamos fazer a troca 4, 3. Então, você seleciona aleatoriamente uma das trocas quando você tem um número pequeno multiplicado pelas trocas possíveis. Então, aqui essa partícula ela não vai se movimentar, porque ela é a própria gbest. E a partícula 3, aqui também nós temos a posição pbest menos x3 não vai ser feita a troca, porque ela é a própria posição. E aqui, um número pequeno multiplicado por gbest menos x3. Aqui é a repetição do vetor, então nós podemos escolher uma posição aleatória aqui. Se escolhemos a posição 5, então quer dizer que nós vamos trocar a posição 5 pelo vértice que está na posição 1. Então, nós vamos trocar 5 por 1. Então, fazendo essas trocas aqui, da partícula x1 e da partícula x3, nós temos as novas soluções colocadas aqui. Como os fitness eles melhoraram das partículas x1 e x3, a posição pbest é a própria posição de cada uma delas. E aqui nós temos a nova gbest, que vai ser a partícula 3. Então, a partícula 1, ela vai ter a velocidade agora, que nós vamos guardar a primeira troca que foi feita, que é a posição 4 trocada pela posição 3. Como esse número aqui é 0,3 vezes apenas uma troca possível, então não vai ser feita. Então aqui nós temos um número pequeno também multiplicado pelas trocas possíveis para fazer gbest menos x1. Aqui foi colocada a partícula gbest, que é a partícula x3. Então aqui nós podemos escolher uma das posições possíveis. Então se aleatoriamente escolhemos a posição 2 aqui, nós vamos trocar a posição 2 pela posição 3. Então fazendo essa troca nós vamos ter a nova partícula x1. Então dessa maneira as partículas vão ficando parecidas umas com as outras. E essa é a ideia da técnica de nuvem de partículas. A partícula x2 ela não teve velocidade na primeira iteração. Então agora fazendo a segunda troca aqui possível, né, nós temos um número randômico multiplicado pelas trocas possíveis para ela ficar parecida com a x3. Então se escolhemos a posição 4 aqui, nós vamos trocar a posição 4 pela posição 1. Dessa forma essa partícula vai ficar mais parecida com a partícula x3. E a partícula x3 ela só teria uma troca possível, multiplicada pela constante de inércia aqui, então ela não vai ser feita. Então, na terceira iteração, nós temos a posição gbest ainda fica na partícula 3, a melhor posição da partícula 2 é a posição atual, e a da partícula 1 também. Então, nós continuamos da mesma maneira. Então aqui também nós temos uma troca possível, não vai ser feita, e aqui nós temos as trocas possíveis desta iteração. Então fazendo a troca gbest menos x1, escolhemos uma posição. Se escolhemos a posição com o mesmo número, quer dizer que não vai ser feita a troca, porque a primeira posição tem o mesmo vértice, tanto da x1 quanto da x3. Então, na segunda partícula aqui, nós temos como escolher aleatoriamente uma das trocas. Então, escolhendo a troca aqui da posição 2, nós vamos trocar a posição 2 por 3. Então, fazendo essa troca, nós temos as partículas ficando mais parecidas, né? A partícula 2 com a partícula 3. E aqui nós temos a nova leva de soluções. Então são novas partículas x1, x2 e x3 e o processo continua da mesma maneira. Então aqui nós temos alguns exemplos com outros problemas de cacheiro viajante, né? Aqui temos 3 partículas, então dá para ser feita da mesma maneira a resolução desse problema. Nós podemos também resolver o problema da mochila também com essa técnica de nuvem de partículas.
Então, usando o mesmo problema resolvido com busca tabu, agora com nuvem de partículas, nós temos 3 partículas indicadas aqui para começar a população. Nós vamos usar a mesma função de avaliação para encontrar o fitness, que é a função de avaliação que nós vamos fazer com a formulação matemática, né? Então aqui nós temos a função de avaliação calculada para a partícula 1, nós temos um valor da função fitness de 6, para a partícula 2 nós temos 5, e para a partícula 3 nós temos 9. Como é um problema de maximização, a partícula 3 vai ser a partícula GBEST. Então vamos usar a mesma fórmula da técnica de nuvem de partículas para fazer as velocidades. Então aqui a primeira iteração, nós temos a velocidade 1, nós temos aqui a constante de inércia, aqui é o termo cognitivo e aqui o de aprendizado social. Então aqui nós temos as trocas possíveis que nós podemos fazer da seguinte maneira. Nós vamos sortear, que nem foi feito no caixeiro viajante, uma das posições. E aqui, ao invés de ser ordem, nós vamos escolher, por exemplo, a posição 3. Se nós temos um número pequeno multiplicado por 6 trocas possíveis, nós podemos fazer uma troca. Se já for um número um pouco maior, podemos fazer 2 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer apenas uma troca. Se escolhemos a posição 3, nós vamos olhar na GBEST qual é a posição, o valor da posição 3. Na posição 3 nós temos o valor 1, então nós vamos fazer a troca aqui do valor dessa variável da posição 3 de 0 para 1. Então aqui nós temos a velocidade 1 igual a 3, porque foi feita a troca na posição 3, e na partícula 2 fazemos da mesma maneira. Então escolhemos aleatoriamente uma das posições e podemos escolher uma troca. Então se for a posição 2, nós vamos olhar na GBEST. Na GBEST a posição 2 tem o valor 0, e aqui nós temos 1, então nós vamos trocar 1 por 0. E assim nós vamos ter as novas partículas. A PBEST menos partícula 1 e as outras duas partículas também, nós não vamos ter valores aqui porque elas não saíram ainda do lugar. Então agora com essas novas partículas, nós temos aqui os valores das funções fitness de cada um. Então agora nós vamos fazer a segunda iteração. Agora nós temos as duas partículas com o mesmo valor de função objetivo, podemos escolher uma delas para ser a GBEST. Então se a GBEST for escolhida a partícula 1, essa é a melhor posição dela, então não tem trocas possíveis para fazer a obtenção de PBEST menos partícula 1. Aqui a partícula 2, ela estava melhor anteriormente, então ela teve uma piora na solução. Então fazendo PBEST menos partícula 2 é apenas fazer a mudança do valor da segunda variável. Então fazendo aqui as trocas possíveis, né? Então aqui nós temos a constante de inércia multiplicada por apenas uma troca possível, então não vai ser feita. E aqui nós não vamos ter trocas porque o GBEST menos partícula 1 é exatamente a mesma ideia, né? Você tem a mesma partícula aqui, né? Os mesmos números, né? Os mesmos valores das variáveis. Então fazendo aqui a partícula 2 menos a GBEST menos partícula 2, nós temos aqui como escolher uma das trocas, então se escolhemos a posição 4, na posição 4 nós tínhamos o valor 0, então na partícula 1, que é a GBEST, ele vai ser 1, então a velocidade agora vai ser 4. Então essa partícula 2 na posição 4 vai virar 1. E a mesma coisa a gente faz na partícula 3, fazendo a escolha de uma das posições, se a escolha foi feita na posição 5, então aqui na partícula 1 nós temos o valor 0, então essa partícula vai ser modificada dessa maneira. Então aqui nós temos as novas 3 partículas e os valores das funções fitness aqui foram alterados. Então a partícula 3 piorou a solução e a partícula 2 melhorou. Então agora nós temos as novas partículas aqui. Então fazendo novamente a mesma ideia, GBEST ainda continua a partícula 1, não temos trocas possíveis e fazemos aqui novamente
as trocas escolhendo uma das posições. Se for feita a escolha da posição 5, como o valor é o mesmo, então a troca feita não vai ter efeito, né? E na partícula 3, se escolhemos uma das posições, aqui se for escolhida a posição 4, na posição 4, o valor que é 0, ele vai virar 1 para ficar parecido com a partícula 1. Aqui nós temos as novas partículas e assim o processo continua. Na posição aqui seguinte, né, nós vamos fazer as mesmas contas e o processo vai prosseguir até um número máximo de iterações for satisfeito ou quando todas as partículas ficarem com o mesmo valor de função objetivo que elas estão aglomeradas.